Glória ao nome do Senhor. João capítulo 7, o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: João 7,14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso ao seu respeito. Amém? Vamos orar. Pai, a Tua palavra, Senhor, é a verdade. O clamor do nosso coração, Senhor, é que o Senhor nos santifique, que toda a igreja seja santificada na Tua palavra e na verdade que nela há. Foi o Senhor Jesus quem falou que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. É a verdade que nos protege, é a verdade que nos dá firmeza. Nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade, disse Paulo. O teu servo escreveu também que a verdade é como um cinto numa armadura, como um cinto que sustenta, que segura a verdade do teu evangelho e da tua palavra, Senhor, nos livra de vergonhas, nos dá condições de andarmos seguros. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, que a verdade seja pregada, que a verdade seja compreendida, que a verdade liberte, que a verdade proteja, que a verdade nos encaminhe. Tu és a expressão, Tu és a fonte de toda a verdade, Tu és, Senhor Jesus, a própria verdade. Tu disseste: eu sou a verdade. Portanto, Senhor, é nisto que nós confiamos e é disso que dependemos, da verdade. Instrua-nos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos tocando hoje num assunto bastante delicado, bastante sensível. Eu peço a Deus sabedoria para compartilhar mais uma porção daquilo que nós começamos pela manhã. Hoje pela manhã tivemos um culto, como eu já falei aqui no início da ministração, muito abençoado por Deus, e nós começamos a falar sobre esse tema, sobre esse assunto, e que agora à noite nós tenhamos ainda mais discernimento e sensibilidade para entendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Eu vou falar hoje sobre algo que está muito em alta, algo que está se proliferando numa velocidade assustadora, algo que nós chamamos de coaching. Quem aqui já ouviu falar essa palavra? Coaching. A grande maioria da igreja. A primeira coisa que eu quero falar é que eu não sou contra alguém ser mentor, conselheiro, instrutor, mestre, professor. Na verdade, esta palavra coach, este método de coaching, não é nada novo. É apenas um nome novo para algo já muito antigo. Desde que a humanidade existe, pensadores surgiram, mestres surgiram, treinadores de pessoas sempre existiram. Salomão disse:
Não há nada de novo debaixo dos céus, porque tudo que existe já houve um dia. Então o que nós estamos vendo é uma repaginada de algo que sempre existiu e é extremamente importante. A crítica que nós vamos fazer aqui hoje não é uma crítica ao trabalho, à profissão, àqueles que desenvolvem isto, mas é uma chamada para a igreja, para que a igreja desenvolva o discernimento, para que nós possamos separar o que é joio do que é trigo. Porque a verdade é que sempre que o trigo é semeado, o maligno também semeia o joio. E nós estamos vendo nesses tempos isso acontecer de uma maneira muito forte. Então não é uma crítica, pelo contrário, é uma instrução da palavra para que a gente exerça isto de uma forma que agrade ao Senhor, até porque a igreja é chamada para instruir, a igreja é chamada para treinar, a igreja é chamada para orientar. Jesus Cristo, usando esse termo atual, essa palavra nova para aquilo que já é muito difundido no mundo inteiro, Jesus Cristo é o maior coach que já pisou nessa terra. Ele é o mestre dos mestres. Entretanto, o seu ensino prevalecerá. Ele disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Então o que eu quero trazer hoje para nós é esse entendimento. Aliás, é importante que se fale. Se você fizer uma pesquisa, e eu te aconselho a fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho para os próximos 10 anos, a mudança será gigantesca. A mudança, o mercado de trabalho como existe hoje, as profissões como existem hoje, a grande maioria das profissões que existem hoje, em 10 anos, deixarão de existir. E muitas que não deixarão de existir terão uma forma de atuação completamente transformada, mudada. E se existe uma profissão, se existe um mercado que estará aberto para o futuro, é o mercado de gestão de pessoas, é o mercado do relacionamento humano. Profissões como psicólogos, como coaches, como tantas outras profissões que lidam com o ser humano, elas estarão em alta. Muitas outras deixarão de existir. Então o que nós vamos tratar hoje aqui é de algo que para o futuro será muito bom. Entretanto, como igreja, nós precisamos combater um espírito que está tentando destruir. O espírito do anticristo, que se opõe a tudo aquilo que Cristo ensinou. Este é o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo, a Bíblia diz que ele terá um poder sedutor, para que, se possível for, enganar até os escolhidos, até os eleitos serão enganados. Paulo certa vez estava treinando um pastor para cuidar de uma igreja em Éfeso. Esse pastor era Timóteo, e ele disse assim para Timóteo: Timóteo, diante de Deus e de Cristo, a quem julgará vivos e mortos pela manifestação da sua vinda e pelo o reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, exorte, corrija, repreenda com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que, não suportando a sã doutrina, muitos escolherão para si mestres, segundo o seu desejo, sentindo coceira nos ouvidos, escolherão para si mestres segundo os seus desejos. Eles não aceitarão a verdade, dando ouvidos aos mitos.
Isso é algo que vai acontecer, meu irmão, de uma maneira muito forte nos últimos dias. Mestres se levantando, pessoas com uma palavra de instrução. Entretanto, o que nós precisamos aqui discernir é a quem esses mestres servem, é a quem essas pessoas representam, que tipo de ensino eles estão passando, e se esse ensino tem a ver com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. É preocupante, porque isso está invadindo a igreja de uma forma muito intensa. A própria igreja está sendo invadida. A igreja, quando eu falo igreja, eu falo dos púlpitos. Da maneira errada. Eu tenho visto pastores que são referências, não são pessoas falsos profetas ou pessoas que não têm histórico, que não têm uma vida com Deus, mas infelizmente são pessoas que estão sendo tentadas e estão caindo no erro de trocar aquilo que o Senhor Jesus ensinou por aquilo que o mundo está ensinando, colocando métodos dentro da igreja que vão contra a palavra. Eu já estou vendo inclusive pastores tirando o título de pastor e colocando o título de coach. Não é mais pastor, agora é coach. A Bíblia diz que Jesus designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O maior privilégio que alguém pode ter é ser designado por Cristo em alguma coisa, mas a gente se rebaixa a isso e quer ser coach. Por quê? Para agradar quem está com coceira no ouvido, para agradar pessoas que não querem mais ouvir a sã doutrina, mas querem juntar para si mestres segundo o seu desejo, e esse desejo é o desejo da carne, é o desejo da vontade humana, é o desejo daquilo que a gente quer para ontem, para hoje, é o desejo que muitas vezes agrada o nosso coração, mas a palavra do Senhor nem sempre é para agradar. Muitas vezes a palavra do Senhor é para confrontar. Tem vezes que a palavra do Senhor, para poder mudar certas coisas em nós, ela não vai nos alegrar, ela vai nos entristecer. Timóteo, chegará o tempo em que, não suportando mais a sã doutrina, juntarão mestres para si, conforme os seus desejos. Mas tu, seja moderado em tudo, pregue a palavra, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o teu ministério. Essa palavra para Timóteo é a palavra para a igreja. Essa palavra para Timóteo é a palavra que eu e você precisamos ter. Então a palavra hoje que a gente quer trazer não é para rejeitar ou para criticar a função, não é. É para alinhar. Talvez tenha irmãos aqui dentro que serão treinadores de pessoas, que serão levantados pelo Senhor para ser literalmente coaches, mestres, pessoas que vão ensinar, pessoas que vão encaminhar, pessoas que terão na sua vida uma capacidade de guiar outros, seja na igreja, seja na profissão, seja no mundo corporativo. Eu não sei aonde o Senhor vai te levar, mas eu tenho absoluta certeza, seja onde for que Ele te leve, o teu método está aqui. Nós não seguimos um método inventado por alguém, nós seguimos um método testado e comprovado pelo autor desse método, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse método é infalível, porque o nosso Senhor é imbatível. E o nosso desafio como igreja é isso aqui, é seguir isso aqui. Mas tu, Timóteo, pregue a palavra, exorte, repreenda, corrija com toda a paciência. Tem que ter paciência, mas tem que ter a sã doutrina. Sabe o que é sã doutrina? Saúde. Saúde espiritual, mas que reflete, meu irmão, na saúde emocional, na saúde material, na saúde
do corpo. Tudo começa no espírito. É o espírito que vivifica. É do espírito que precisamos. E o espírito está na palavra. O espírito vivifica a palavra. É muito sério. Porque dependendo da instrução nós podemos levantar ou matar alguém. Hoje pela manhã eu me lembrava do testemunho da história de um amigo meu, que lá pelos 12, 13 anos de idade ele teve uma experiência com o Senhor. Antes de mim. Nós morávamos no mesmo prédio, crescemos juntos, a sua família não é religiosa, de religião alguma, ele não foi batizado nem na igreja católica, nada, os seus pais nunca congregaram, foram igrejas, mas éramos vizinhos desde a infância, desde criança, tivemos sempre um relacionamento muito próximo, os nossos pais são amigos, então era muito comum aos domingos, nós irmos para a igreja e ele ir conosco. E ele sempre ia, na época do pai ainda, lá pelos 10, 11 anos de idade, num culto, ele teve uma experiência, ele foi batizado com o Espírito Santo. E aquilo marcou ele, selou, porque uma vez marcado, meu irmão, selado, você nunca mais é o mesmo. Porém, por ele não ter em casa a instrução, não ter em casa o incentivo, ele teve a experiência, guardou para si, mas foi seguindo a vida normal lá fora, no mundo. Quando ele estava com 17, 18 anos, os seus pais se separaram, e a separação dos seus pais para ele foi traumática, extremamente traumática, abalou ele, porque era uma família muito unida, fazia tudo junto, e de repente, não foi algo que foi desgastando e separaram-se, foi algo que pegou todos de surpresa. Nós mesmos dizíamos, meu Deus, era a família que a gente queria para nossa, é o modelo para nossa, de repente separa. Então foi traumático, e ele precisou de psiquiatra e de psicólogo, e ele começou a fazer terapia. Entretanto, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra eram ateus. E aí quando ele começou a abrir o seu coração, quando ele começou a falar das suas experiências, e quando ele chegou nisto, ele começou agora na terapia a ter uma anulação da sua experiência. Não, isso é coisa da tua cabeça, isso é coisa que colocaram em você, isso é coisa que não existe, Deus não existe. Você pode não provar a existência de Deus, mas uma vez que você experimenta o Senhor, o teu espírito clama Abba Pai, você nunca mais é o mesmo, você não precisa provar, você sabe que Ele é. Ele é. Deus não existe porque tudo que existe, existe em algo, foi criado, Deus é. E aquilo começou a gerar um conflito nele, porque ele ficava entre o Espírito clamando Abba Pai, entre uma verdade cravada nele, e dogmas, e doutrinas, e pensamentos, e instruções, e coachings errados. Resultado, certo dia, ele tomou uma medicação tão forte que ele apagou. E ele estava em casa, e uma amiga que estava com ele me viu na rede social, não me conhecia, mas viu que éramos amigos, viu que eu era pastor, me ligou, perguntou, você conhece ele, vocês são amigos? Eu falei, meu Deus, é meu irmão. Você pode vir aqui? Claro, eu estou indo aí agora. Cheguei na casa dele, a casa dele parecia um lixão, sujeira, com roupa, um acúmulo eu nunca tinha visto daquilo, uma situação deplorável, ele apagado, dopado de remédios, quase morreu. Naquele dia eu orei por ele, e o Senhor, pelo poder que há no nome dele, desintoxicou e ele acordou. Depois daquilo, ele começou a se levantar, começou a caminhar novamente, trocou o psiquiatra, trocou o psicólogo, mas a verdade é que ele quase morreu,
por causa de um ensino errado. A igreja tem que cuidar, porque o diabo vai tentar matar a igreja por causa de ensinos errados. Que o Senhor nos dê discernimento para nós podermos compreender, porque muitas vezes nós não temos a consciência, o conhecimento do ensino, mas nós temos o Espírito, e o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós teremos o discernimento para saber discernir espíritos, o que pertence e o que não pertence ao Senhor. Terminou o culto, o pastor Alex estava me falando, a pastora Juliana é psicóloga. E aí ele veio me contar, certa vez um paciente chegou na pastora Juliana, que é psicóloga, como psicóloga no seu consultório, e ele chegou escandalizado, trocando de psicólogo, porque o psicólogo que ele estava indo, pela sua ansiedade, pela sua angústia, pela sua depressão, as causas pelas quais a gente procura esse tipo de terapeuta, e isto é importante. O problema não é a terapia, o problema é quem está fazendo a terapia e a quem aquele que está fazendo a terapia serve. Quem é o mestre desse terapeuta? Se não for Jesus, não serve. E aí ele estava indignado porque a terapeuta dele mandou ele fumar maconha para relaxar. Fuma um baseadinho, de certo ela é maconheira, então fuma um baseadinho. Você vai relaxar, uhul. Você pensa que tem crente que não vai fumar? Vai. Então tem muita gente sendo engodada, muita gente sendo enganada, muita gente sendo, meu irmão, iludida por pensamentos, por ensinamentos, e essa onda hoje de coach, ela está dominando. Quem é da rede social aqui, eu não sei se é só comigo, porque talvez eu me encaixe no perfil, porque tem o lance da rede social, procurar os perfis, talvez para ser pastor, lidar com gente, mas eu abro o meu Face, eu abro o meu Instagram, a primeira coisa que aparece é algum coach ensinando algum método mirabolante para ficar rico, para ter sucesso, ensinando alguma tática extraordinária que ninguém conhece, que ninguém nunca viu, e aquilo tem ferido o meu coração. Essa semana eu escrevi sobre isto. Tem ferido o meu coração porque o espírito é contrário ao espírito do evangelho. E se a igreja não cuidar, a igreja será engodada por isso. Você quer ver como o espírito é o contrário do evangelho? A palavra do Senhor diz assim: não ame o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo e a sua cobiça passarão, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. O que tem sido vendido para nós se não cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, amor pelo mundo? E quando a palavra está falando mundo, a palavra está falando das coisas materiais nesse mundo. E isso está entrando na igreja também. Porque grande parte da igreja hoje não está servindo mais a Deus por quem Ele é, mas por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele dá. A Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos clamar. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O mundo, para aqueles que são filhos, chegará a hora, meu irmão, não se engane. O mundo, para aqueles que são filhos, chegará a hora que ele se tornará insuportável. Nós vamos clamar é para que Jesus venha, não para que Jesus nos dê. E estão tentando nos engodar, nos fazer anestesiar a nossa ansiedade, a nossa angústia, nos dando paliativos, coisas que são transitórias, colocando o coração da igreja em coisas ao invés de colocar no seu Criador. Então o que oferecem na grande maioria das vezes é cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação. Você abre o teu Instagram e tem lá alguém num jatinho, num helicóptero, em alguma casa luxuosa ou carro luxuoso, prometendo para você aquilo ali, se você seguir os seus métodos, se você seguir o seu plano. Pastor, você é contra alguém prosperar, você é contra alguém enriquecer, você é contra, você agora é franciscano, está pregando a miséria? Não. O que eu sou contra é nós termos o nosso relacionamento com o dinheiro como fim.
quando na verdade todo recurso que o Senhor nos dá é um meio. Aprenda uma coisa, coloca de uma vez por todas no teu coração: filhos de Deus não trabalham por dinheiro, filhos de Deus trabalham por propósito. Bota isso de uma vez por todas no teu coração. A tua vida nessa terra é uma vida de propósito. E se você estiver no propósito do Senhor, todos os recursos, o dinheiro, tudo aquilo que é material que você precisará para cumprir o teu propósito, o Senhor, o teu Deus, te dará. Agora, não como um fim em si, mas como um meio pelo qual você exercerá todas as coisas. Paulo vai dizer a Timóteo assim: Timóteo, não ame, porque por amar ao dinheiro muitos se desviaram e se atormentaram de muitos sofrimentos. Jesus tratou o dinheiro como um senhor. Impossível de servir a dois senhores: ou amará a Deus ou amará o dinheiro, porque quem ama o dinheiro não consegue ter o amor de Deus, não ama o Senhor. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o Senhor está dizendo? Que nós passaremos necessidade? Não, ele disse assim: vocês não terão necessidade alguma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Deus enriqueceu Davi, Deus enriqueceu Salomão, Deus enriqueceu Abraão, Deus enriqueceu grandes homens na Bíblia. Por que não te enriqueceria? Mas ele enriqueceu com um propósito. Ele queria formar uma nação, ele queria estabelecer um propósito, ele queria desenvolver um plano. Então, se você tem um propósito de Deus para a tua vida, e se o propósito de Deus na tua vida exigirá muitos recursos, eu quero dizer em nome de Jesus, você terá todos eles. Agora, se o propósito de Deus na sua vida exigir poucos recursos, você não terá muitos, você terá o necessário, e tudo bem por isso. Não tem nada de errado. Mas a onda coach, a onda treinadores que vão contra a palavra do Senhor, que se manifestam e que ensinam contrário à palavra do Senhor, dizem que você precisa, você tem que ter, e que tudo está em si, que tudo está em você. A nossa esperança está no Senhor, o nosso foco está no Senhor, o nosso desejo é pelo Senhor. O nosso clamor é pela intimidade com o Senhor. A razão pela qual nós estamos aqui é por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. As demais coisas, as necessidades, não andem ansiosos por coisa alguma. Por que você não dorme? Por que você sofre? Por que você inveja? Por que você fica angustiado? Porque se o Senhor disse que vai te dar, vai te alimentar, vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas não tenha o teu relacionamento com os recursos dessa terra como um fim, apenas um meio para você cumprir plenamente o teu propósito. Não coloca o teu coração nas coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra são passageiras. Tem um amigo meu que fala assim: caixão não tem gaveta. Quando Jesus disse não ajuntem tesouros nessa terra, Jesus não estava dizendo, meu irmão, para você viver uma vida miserável. Jesus estava dizendo para você não colocar o teu coração nessas coisas, porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O problema não é eu e você termos, não tem problema nenhum em nós termos, o problema é as coisas nos terem. O problema é quando tudo aquilo que a gente conquistou, porque o Senhor tem nos dado, começam a ter o nosso coração. O nosso coração vai se adoecer, o nosso coração vai sofrer, o nosso coração terá problemas, porque essas coisas são transitórias, essas coisas elas passarão, elas se autodestruirão. Traça corroerá, ferrugem corroerá. E quando a gente vê esse tipo de treinamento, alguns, eles ensinam você a colocar toda a tua esperança naquilo que você pode conquistar nessa terra. Em cima do altar, muitas vezes, nós estamos vendo isso acontecer. A nossa esperança está no Senhor. A nossa expectativa está no Senhor. O nosso coração está na palavra do Senhor.
A palavra do Senhor é o melhor método que eu e você podemos ter. Nós podemos até ouvir pessoas, seguir conselhos de pessoas, mas a questão é, quem ensinou elas? Quem é o mestre delas? Qual é a fonte de sabedoria delas? Se não for essa aqui, meu irmão, para nós não serve. Se não for essa aqui, para nós não vai dar certo. Jesus disse assim: vocês não pertencem ao mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Por isso o mundo odeia vocês, porque me odiou também. Eu oro para que essa noite nós tenhamos um discernimento para podermos separar o que é joio do trigo e podermos nos alimentar daquilo que de fato vai enriquecer a nossa vida, porque as nossas verdadeiras riquezas não são transitórias, são eternas. A maior riqueza que eu e você podemos ter, meu irmão, é a riqueza da sabedoria da palavra, é o conhecimento da palavra do Senhor, é estarmos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Provérbios que mesmo onde há ouro e rubis em fartura, o homem sábio é poderoso. Quem é a fonte da sabedoria? Eu sempre digo isto, e é uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor. Nós precisamos de sabedoria antes de riquezas, porque é com sabedoria que nós vamos aprender a gerir as riquezas. É quando nós tivermos sabedoria que nós entenderemos que a riqueza que está nas nossas mãos é para propósito, é para serviço, é para realizar aquilo que o Senhor tem para realizar. Enquanto não tivermos sabedoria, não há como ter riqueza. Foi por isso que Salomão primeiro recebeu sabedoria, pediu sabedoria, e sendo sábio, Deus deu riqueza. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele vai na metade da festa para o templo e começa a ensinar. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender, meu irmão, é que Jesus Cristo é a nossa fonte de ensino. Nós como igreja, quem nos ensina é Cristo. Nós temos o mestre dos mestres. E por muitas vezes nós estamos procurando outros, desprezando o ensino de Cristo, que é o que de fato vai nos tornar mais do que vencedores, que é o que de fato vai nos dar tudo que eu e você precisamos para realizar plenamente e ter essa vida abundante, essa vida plena, essa vida de prosperidade, que é você ter tudo o que você precisa. Não é quanto você tem, mas é o que você faz com o que você tem. Isso é prosperidade. Quem nos ensina é Jesus Cristo. João certa vez escreveu numa das suas cartas assim: aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai para além dele, não tem a Deus. Mas aquele que permanece no ensino de Cristo tem o Pai e o Filho. Muitas vezes o ensino de Cristo não nos basta. É tão simples o Evangelho, que às vezes parece inútil, por conta da sua simplicidade. É tão fácil andar na palavra do Senhor e a gente olha, não, está muito simples para ser verdade, eu preciso de alguém que complique a minha vida. E aí a gente procura alguém que vai nos dar 158 métodos de uma escada que você sobe, e aí você faz tudo aquilo ali. Se você fizer, você vai ser bem sucedido. Quem nos ensina é o Senhor Jesus. Quem orienta a igreja é a palavra do nosso Senhor. Quem nos trouxe até aqui, meu irmão, foi o Senhor. Quem guarda a nossa casa é o Senhor. Quem vai nos levar para daqui adiante é o Senhor. Quem vai nos colocar em lugares altos é o Senhor. No ensino do Senhor é tudo que nos basta, meu irmão. Eu e você podemos fazer tudo o que a gente imagina. Podemos trabalhar, porque muitas coisas são necessárias. Trabalho, esforço, tudo isso é necessário. Porém, você pode fazer o que você quiser,
Se o Senhor não te abençoar, não vai dar certo. É o Senhor que efetua o crescimento. É o Senhor que faz com que a semente germine. É o Senhor quem nos ensina. É o Senhor quem nos abençoa. É do Senhor que nós dependemos. E às vezes nós estamos trocando o conhecimento do Senhor por algum método que alguém está inventando, que alguém está trazendo, como se fosse algo mirabolante. E a gente troca pela simplicidade do Evangelho. E aí faz tudo, e no final dá errado, e angústia, e ansiedade, e o sofrimento. Jesus disse: sem mim, vocês não poderão fazer coisa alguma. Agora eu sou a videira, o meu pai é agricultor, vocês são os ramos. Aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Em Cristo nós podemos todas as coisas. O ensino do nosso Senhor Jesus. Tem gente que vai para além do ensino. O livro de Apocalipse vai dizer que aquele que vai para além do ensino, aquele que retira alguma coisa daquilo que Jesus ensinou, daquilo que o Senhor orientou, lhe será tirada a sua parte da árvore da vida. Porém, aquele que vai para além, as pragas descritas nesse livro lhe serão acrescentadas. Tem gente trazendo para cima do altar coisas que não pertencem ao ensino de Cristo. O que eu estou falando para você, meu irmão, é muito sério, porque nós veremos cada vez mais isso acontecer no nosso meio. Surgirão, Jesus disse, falsos mestres. Surgirão falsos profetas. Surgirão homens com poder enganador, mas é sedutor, meu irmão. A mentira virá de uma forma sedutora. Guarda uma coisa no teu coração: se Jesus estiver te ensinando, você pode acreditar. Se a palavra fizer parte do ensino de Cristo, é suficiente para mim e para você. Não abra mão da simplicidade do Evangelho. É algo, meu irmão, que muitas vezes eu e você somos tentados, porque a gente já tem tanto tempo com o Senhor. Para aqueles que estão chegando agora, tudo é novidade, tudo é palavra de sabedoria, coisas que não conhecia e agora está conhecendo, ótimo, glória a Deus. Mas tem gente aqui que já tem 20, 30, 40 anos, 50 anos, já ouviu tantas vezes uma mesma mensagem, e é tentado a procurar outras coisas, vai para além do ensino de Cristo. Afinal eu já sei disso. Foi exatamente por obedecer a isso que você chegou onde você está, meu irmão, e é continuar na obediência que o Senhor vai te levar a lugares ainda maiores, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas confiar todos os dias no ensino, no Evangelho, naquilo que o Senhor tem te dado. Não enjoe de Cristo. Não permita que aquilo que Jesus está te ensinando, meu irmão, seja trivial na sua vida. Eu sempre gosto de pensar naquele ensinamento que fala sobre a mulher que enchia um cesto de água, de vime, e ela enchia no riacho e ela corria para dentro da aldeia, e quando ela corria para dentro da aldeia, toda aquela água ia se esvaindo e ia embora, e quando ela chegava na aldeia tinha pouquinha água, então ela enchia ali o que ela precisava, e ela voltava, e o pessoal dizia: mas por que não usa um balde, por que não usa outra coisa? E ela dizia: eu estou pregando o Evangelho. Como assim pregando o Evangelho com esse desperdício? O que você está ensinando? Aí ela abriu o cesto de vime e ela ensinou: isso aqui é o poder do Evangelho, isso aqui é o poder da palavra do Senhor. Quando nós viemos num culto, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós recebemos uma instrução, a palavra nos enche. E quando a gente vai andando, parece que a gente vai se esvaziando, parece que a gente vai ficando vazio. É muito comum você sair daqui num domingo cheio do Senhor, na segunda-feira, na terça, na quarta, no outro domingo você chega aqui na reserva, e você precisa de outra palavra. E se você fura, se você começa a se afastar da palavra, você começa a se sentir cada vez mais
difícil de andar, cada vez mais afastado, você sofre mais, porque a palavra é necessária, mas a questão, meu irmão, da palavra não é o quanto você guarda dela. A questão, você pode ter um monte de vazamento, mas enquanto a palavra estiver passando por dentro, você está limpo. Porque a mulher, quando abriu o cesto, o vime estava limpinho por dentro. Toda a água ia embora, mas mantinha o cesto limpo. É isso que a palavra do Senhor faz conosco. Tem coisa que você quer lembrar, às vezes a gente critica, meu Deus, não lembra da palavra, porque ela foi, mas está limpo, porque a palavra nos limpa. Jesus nos ensina. Tem um filósofo que viveu, né, no século XX, início do século XIX, final do século XIX, ele nasceu e a sua obra ele realizou pelo início do século XX. Ele desenvolveu, escritor, poeta, filósofo, pensador. Seu nome era Gilbert Chesterton. Ele se considerava um católico ortodoxo, e ele disse certa vez uma frase: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. E é exatamente isso. Ele não estava falando de alguém ultrapassado, ele não estava falando de alguém retrógrado, ele não estava falando de alguém que não se vivia no contexto social, mas ele estava falando de pessoas que não seguem a moda. Porque o mundo vive de modismo, mas a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não confunda conservador com ultrapassado. Nós carregamos um ensino, meu irmão, que é milenar, mais do que isso, é eterno. E se nós ainda somos algum tipo de sociedade, é porque esse ensino tem prevalecido. As famílias vão ser sustentadas durante esse tempo, porque o Senhor vai levantar um pequeno punhado de homens e mulheres com coragem de não se tornarem atuais ao padrão do mundo, mas permanecerão na vontade do Senhor, experimentando e comprovando a boa, agradável e perfeita vontade milenar do Senhor e eterna do Senhor. Quando o Senhor destruiu a terra com o dilúvio, foi por causa de um pequeno punhado de 8 pessoas que decidiram não se moldar aquele mundo, mas mantiveram seu coração na justiça e na integridade e na obediência ao plano do Senhor. Decidiram não ser atuais aos moldes do mundo, mas permaneceram firmes na palavra do Senhor. A Bíblia diz que por meio desses 8 nós estamos aqui hoje. Do que a palavra do Senhor nos chama? De sal. Nós somos esse pequeno punhado. A igreja do Senhor é esse pequeno punhado que nem aparece na comida, mas que tem a coragem de não se tornarem atuais. Não aparecem, mas afetam. Não aparecem, mas dão sabor. Não aparecem, mas influenciam. Somos poucos, mas somos aqueles que carregamos a palavra do Senhor, capaz de mudar o mundo, capaz de salvar aquele que está perdido, capaz de mudar a história daquele que está caído. E nós vamos fazer isso, meu irmão, pelo ensino. O Senhor está levantando uma geração de coaches, de treinadores, uma geração de homens e mulheres que vão se levantar nesta terra com um ensino são, reto, com uma palavra verdadeira, com uma palavra poderosa. Muitos serão os métodos que vão surgir, meu irmão, e assim tem muito filho de Deus hoje, muita gente que serve ao Senhor hoje, seguindo todo tipo de método. A gente vê igrejas, uma hora tem um método, outra hora tem outro método, e vai andando em zigue-zague e se esquecem que Deus, que Jesus Cristo é o nosso alvo, e a menor distância entre 2 pontos é uma reta, meu irmão, e reta é a palavra do Senhor. Isso aqui é reto, isso aqui é direto, isso aqui nos faz chegar mais próximos dele, mais rápido nele. É isso aqui que nos impede de andar, meu irmão, para lá e para cá cambaleando,
zigue-zagueando. É isto aqui que nos torna, meu irmão, capazes de andar numa linha reta, um caminho plano, uma luz que nos ilumina nesse mundo de trevas, pelo ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Siga esse método, ele é imbatível, ele é infalível. A Bíblia diz, Jesus Cristo fala assim: aquele que busca, que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que lhe enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Meu irmão, isso é poderoso. Isso aqui é para você discernir a partir de agora quem é e quem não é de Deus nesse mundo que a gente está vivendo, e nessa proliferação de tantos instrutores, de tantos coaches, de tantos ensinos. Nós vamos ouvir muita coisa daqui para frente, meu irmão. Jesus dá o segredo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que lhe enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. É bem diferente de muita coisa que a gente vê aí. E muitos que a gente vê aí, aparecem eles na ostentação, apresentando coisas fantasiosas. Nós não ouvimos a verdade, damos ouvidos a mitos, como Paulo disse a Timóteo. E a palavra que você mais ouve, a frase que você mais ouve é a seguinte: quer saber como eu conquistei tudo isso aqui? Clique aqui. Quer saber como eu alcancei, como eu pude, como eu cheguei, como eu? Clique aqui. Meu irmão, outro dia eu estava num culto, num congresso nacional, e nesse culto tinha um coach falando, e ele ensinou um monte de princípios. No final do culto, quando a mensagem estava acabando, que é aquele momento de você dizer: você quer o Senhor? Seja exaltado o Senhor, seja dada a glória ao Senhor. O que eu falei não é de mim mesmo, mas é do Senhor. Quando chegou esse momento de dar glória a quem merece glória, ele mandou a plateia ficar de pé e dizer: amanhã, quando você chegar em casa, se olhe no espelho e diga: eu sou, eu posso, eu vou. Repita agora, a igreja toda: eu sou, eu posso, eu vou. E a igreja começou tímida, mas aí ele disse: não, eu não ouvi, quero ver repetir. E aí o povo, para não ficar, não ser mal educado, o brasileiro é educadinho, o povo começou a dizer: eu sou, eu posso, eu vou. O problema, meu irmão, é que ele se esqueceu do primordial. Por que nós somos, por que nós podemos, por que nós vamos. O maior rei da história de Israel, Davi, conquistador, alcançou nações, deixou um legado, venerado até hoje. A Bíblia diz que Jesus se assentará e restaurará o trono de Davi. Homem segundo o coração de Deus. Escreveu o Salmo 139, o verso 13, ele disse: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu só sou porque o Senhor me criou. Nós só somos porque Ele nos criou. Nós só somos porque Ele nos alcançou. Nós só somos porque Ele é primeiro. Paulo, aos Filipenses, um homem que fez muita coisa, um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da palavra, um homem que viajou, um homem que foi até a Europa, até a Ásia inteira, um homem que deixou um legado, um grande coach treinado pelo próprio Jesus Cristo. Pôde muito, mas ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu só posso porque Ele me fortalece. Eu só posso porque a força vem dEle. Eu só posso porque a glória é dEle.
Amanhã se olha no espelho e diz: eu vou, eu sou, eu posso, eu vou. Ignorante, porque Tiago vai dizer assim: não diga eu vou, eu faço, eu posso, porque nós não somos capazes de sequer controlar o fio de cabelo que cai da nossa cabeça para aqueles que têm ainda. Mas ao contrário, diga: se o Senhor permitir, nós vamos. Se o Senhor permitir, nós faremos. Se o Senhor permitir, nós agiremos. Jesus Cristo ressurreto, depois de vencer a morte, entrou no lugar onde os discípulos estavam e declarou: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós só vamos se Ele nos soprar, nós só vamos se Ele nos enviar. E Ele disse: recebam do Espírito. Realmente nós somos, nós podemos e nós vamos, mas só se Ele estiver conosco, só se Ele estiver na nossa vida, só se Ele for a base da nossa vida, só se Ele for o nosso maior instrutor, só se Ele for aquele em quem nós podemos confiar plenamente, só se Ele for aquele a quem nós entregamos a nossa vida. Meu irmão, Jesus não é só Salvador não, Jesus é Senhor. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa história, Senhor de todos nós, Senhor da nossa família, Senhor dos nossos negócios, Senhor dos nossos ministérios. Senhor significa que a Ele nós pertencemos, a Ele, é dele que nós dependemos. Que o Senhor levante essa igreja que pode, essa igreja que vai, essa igreja que sabe, essa igreja que treinará, esta igreja que anunciará, esta igreja que poderá fazer grandes coisas, mas só porque Ele estará conosco. E essa igreja que busca dar glória a quem tem glória, essa igreja que não fala por si mesmo, essa igreja que não inventa moda, essa igreja que não sai daquilo que é reto, essa igreja que não foge daquilo que está escrito, essa igreja que não vai para além do ensino de Cristo, mas tão somente permanece no ensino de Cristo. Ele é tudo que eu e você precisamos para viver a melhor vida nessa terra. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos levantar e vamos orar. Hoje pela manhã eu não falei e não vou falar agora também, para que o povo da manhã possa também ouvir. O Senhor me deu uma palavra para falar, para ensinar sobre relacionamentos. Hoje uma das grandes necessidades das pessoas e um dos maiores problemas que as pessoas têm é o problema de relacionamentos. Muitos estão procurando treinadores, coaches, pessoas que ensinam sobre relacionamentos. São as maiores frustrações talvez de muitos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos interpessoais, a dificuldade de relacionar-se. Jesus ensinou. Jesus tem um ensino que vai dar certo. Se nós seguirmos, vai dar certo. Os nossos relacionamentos serão bem sucedidos. Não vou falar agora, porque senão nós vamos falar mais uma hora. Na quarta, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui e nós falaremos sobre isso. Mas hoje o que eu quero que fique no teu coração, meu irmão, é um discernimento. Que o Espírito Santo de Deus dê a nós nessa noite a capacidade de discernir espíritos, de saber o que procede e o que não procede do Senhor. Porque o inimigo, meu irmão, ele vai se manifestar com enganos, com heresias, com falsas doutrinas sutis. Não será escandaloso quando nós percebemos, estamos engodados. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, essa igreja não será, porque essa igreja se sustenta em Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é tudo em todos, e o ensino de Cristo para nós é suficiente. Então eu quero orar com você que nessa noite está aqui, e talvez você tenha no teu coração um desejo de treinar pessoas, de ajudar pessoas, de ser uma ferramenta nas mãos de Deus.
Talvez você seja um gestor de pessoas, talvez você seja um gerente, talvez você seja um administrador, talvez você seja um médico, talvez você seja alguém que se relaciona com tanta gente e tanta gente te ouve. Ou talvez você tenha esse desejo, talvez seja ministerial, seja no sentido mesmo de pregação do Evangelho, dessa forma aqui como eu estou ministrando. A verdade é que como igreja, o Senhor vai nos levantar como coaches nesses últimos tempos, como treinadores de pessoas, que ensinarão pessoas a conhecerem Jesus Cristo, que levarão pessoas a conhecerem. Jesus diz no texto: se alguém decidir fazer aquilo que eu ensino, descobrirá se o que eu ensino vem de mim mesmo ou se vem de Deus. O Senhor vai te levantar, meu irmão, para você ensinar pessoas aquilo que o Senhor te ensinou. Mas para isso é necessário que haja essa revelação, essa instrução. Eu ia pregar agora pela manhã, eu preguei, agora à noite eu não consegui, mas o texto diz que Jesus é a maior fonte que nós temos, é a fonte que nos ensina, mas é também a fonte que nos capacita para ensinar. Então eu quero orar com pessoas que querem ser capacitadas pelo Espírito, para não serem engodadas, mas também para serem um instrumento de Deus, para impedir que outros sejam. Literalmente o sal, literalmente a luz, tornarem-se literalmente aquilo que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sabe o que é isso? Vocês são chamados para inspirar, para influenciar, para instruir, para iluminar. Esta é a chamada da igreja. E a minha oração é para que essa igreja inteira seja esse instrumento. Aonde nós estivermos, nós possamos ensinar pessoas a andarem num caminho de justiça e de verdade, e esse caminho é Cristo. Amém? Então, se o Senhor falou com você, sai do teu lugar, vem à frente, vamos orar juntos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, vamos orar juntos, em nome de Jesus.